Agora são 7h49. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter em vigor artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foram questionados na Justiça pelo PSL. Em ação enviada ao Supremo em 2005, o partido pedia que fossem permitidos a apreensão ou recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Para entidades do setor, a decisão do Supremo é importante e histórica em tempos de graves retrocessos. A reportagem de Naama Nunes. Por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, o PSL argumenta que as crianças carentes não podem ser recolhidas hoje porque adquiriram o direito de permanecer na sarjeta. Segundo o partido, as crianças em situação de rua praticam sucessivos atos infracionais, são apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares. No entanto, o Estatuto não prevê uma advertência, situação que não existe em nenhum lugar do mundo. Em seu voto, o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, ponderou que o ECA não fere a Constituição, uma vez que permite à criança e ao adolescente o direito de se locomover livremente pelos espaços públicos. Para o magistrado, o pedido do PSL poderia ferir os direitos humanos, agravando a situação de extrema privação de direitos aos quais são submetidas as crianças e adolescentes no país, em especial para aqueles que vivem em condição de rua. O advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos, comemorou a decisão do STF. Segundo ele, foi extremamente importante o papel da Corte como guardiã da Constituição de 1988. Se essa ação fosse aí aceita, acatada pelo STF, ocorreria o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes pobres. Então, nós teríamos um processo de higienização, de limpeza social, que muitas vezes já tem sido feito, até de forma ilegal. Abusos, então, seriam chancelados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, qualquer criança ou adolescente pobre, ou mesmo não pobre, mas que não estivesse acompanhado aí dos pais ou responsáveis, poderiam ser pegos à força, ser vítimas de violência, de vários abusos praticados por policiais, por guardas municipais, levados para delegacias numa espécie de detenção para averiguação, depois encaminhados para unidades da FEBEM, atual Fundação Casa, e outras similares. A advogada Thaís Dantas, do Instituto Alana, também comemorou a decisão do Supremo, mas fez suas recomendações. O julgamento ele cumpre um papel muito importante do ponto de vista prático, que é evitar a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos, e também no plano simbólico, tendo em vista o que esse discurso significa, que é a reafirmação da absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, mas não se pode negar que crianças e adolescentes brasileiros estão vivendo diversas ameaças que colocam seus direitos em risco. De maneira mais geral, por exemplo, é necessário refletir sobre o impacto das medidas de austeridade econômica na infância e adolescência. E tudo isso tem reflexos diretos nessa faixa etária. Então, é importante comemorar essa vitória significativa no Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, ficar atento para os diversos riscos de violações que estão sendo impostos. Na mesma ação, o PSL solicitava que a internação de crianças e adolescentes também pudessem ocorrer no caso de atos infracionais graves, mesmo que não fossem parte dos crimes contra a vida. Para a advogada Thaís Dantas, a flexibilidade na lei exigida pelo PSL é inconstitucional. O caminho que essa ação buscava para endurecer esse tratamento a adolescentes que são acusados de cometer ato infracional foi justamente ao questionar a excepcionalidade da medida de internação. O que é isso? Tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, está prevista que a aplicação de medidas socioeducativas devem ser guiadas pelo princípio da excepcionalidade. O que isso significa? Considerando que a medida socioeducativa de internação é grave, a medida que impõe uma restrição bastante forte ao direito de liberdade, ela só pode ser aplicada em casos excepcionais, de extrema necessidade. E um dos requisitos que é fixado legalmente é a existência de um ato infracional que foi cometido com violência, ou seja, ela não pode ser amplamente
aplicada. E o que o partido buscava era justamente aumentar, tornar a internação ainda mais comum do que ela já é. O advogado Ariel de Castro Alves reiterou que o PSL buscava na ação uma espécie de higienização social contra as crianças e adolescentes carentes. O que nós reivindicamos é que os jovens sejam abordados, sim, quando estão em situação de rua. Não queremos nenhuma criança ou adolescente em situação de abandono nas ruas. Isso ocorre hoje por total ausência do Estado, do poder público. Precisamos ter programas de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua, com agentes sociais, com educadores, com agentes de saúde, supervisionados por assistentes sociais, por psicólogos, e essas crianças e adolescentes também poderem restabelecer os vínculos familiares e comunitários. Muitas vezes elas estão na rua por motivos de violência doméstica. Muitas vezes elas estarem nas suas casas pode ser até mais arriscado do que estarem nas ruas. Então, são questões complexas que precisam ser trabalhadas por especialistas. Além do ministro Gilmar Mendes, votaram contra a ação do PSL os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.